Alma Tronco, tudo bom, menina? Prazer te receber. Tudo bom? Aqui. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. O Enéas disse que enxaimel é uma espécie de uma caipirinha que faz com mel e chá, é uma coisa, é isso? Ixi, só se for na região dele. Aí no sul, na região de Pomerode, que fica em Santa Catarina, enxaimel é uma técnica de construção de origem alemã. Engraçado que todo mundo já viu o enxaimel, mas não sabe que o Não nome sabe, é. fala que é a casa alemã. É a casa alemã. aquela Os tijolinhos, assim, né? não sei o quê. Mas Exatamente, Quando você fala o nome enxaimel, enxaimel, né? Pois é. E a origem desse nome? De onde vem Você sabe a origem disso? É alemã? Como é? Então, Deve ser uma palavra alemã, né? a origem do nome eu acabei não conseguindo descobrir como eles traduziram, porque em alemão é como se fosse Fachwerkbau ou Fachwerk. Mas aqui em português acabou Fachwerk, é mais complicado. Então aqui no Brasil acabou ficando enxaimel, que é essa técnica de construção, onde as madeiras entrelaçadas têm os vãos preenchidos com tijolos. Você não é descendente de alemãs, você não fala alemão. Quer dizer, Não. como é que você acabou entrando nesse tema do enxaimel? O que te chamou a atenção? Falou, poxa, isso aqui... Pois é, quando eu estive na cidade de Pomerode como turista há alguns anos e visitei essa rota, que é um Que é atrativo uma cidade turístico. tipicamente alemã, as pessoas Tipicamente falam alemã. alemão. Falam, né? desde pequenas, as crianças falam tudo em alemão. É. E aí, quando eu estive visitando essa cidade, que fica próximo a Blumenau, 33 quilômetros, eu visitei a rota como turista. Existe mesmo esse passeio. Esse como passeio. Como existe o caminho de Santiago, existe a rota do enxaimel. Rota do enxaimel de Pomerode. E aí tinha só as casas, tem um mapa turístico com as casas, mas eu tinha interesse de conhecer um pouco mais sobre o cotidiano dos moradores, costumes, como eles viviam, quem habitava essas construções. E aí que surgiu a ideia de estar fazendo o livro. A gente tem umas imagens, um vídeo, né, Lana? Temos um vídeo de Pomerode, para ilustrar aqui o nosso papo. Pomerode fica pertinho de Blumenau. É, 33 quilômetros. 33 quilômetros. Chama isso. Pomerode por causa da região de Pomerânia. Isso, vem o Esse já é um enxaimel. Isso, uma espécie de um enxaimel. Aí é o portal turístico da cidade e a estrutura dele realmente é enxaimel. Enxaimel. Isso, A gente vê ali, são vigas, né? Vigas Isso. colocadas e preenchidas. Preenchidas com os tijolos. Aí algumas casas que eu visitei, seu Lindo Flenk. Os nomes são todos... Isso, todos alemães, são bem alemães. O livro é todo ilustrado, então tem essas fotos coloridas mesmo, como vocês estão podendo ver aí na TV. Pomerode é uma cidade pequenininha, né? Isso, tem aproximadamente 25 mil habitantes. 25 mil, né? Isso. Pensei que fosse até menor. Não, tem. E esse lugar é o bairro de Testo Alto, que fica a 4 quilômetros do centro. Alto. Chama Testo Alto por causa do Rio do Testo. Tem o Rio do Testo, ficou o bairro de Testo Alto. E a rota tem 16 quilômetros, né? Fica entre duas ruas. 16 quilômetros? Isso. Percorre como? De carro? De carro mesmo, o ideal. Apesar que lá tem ciclovias também, se você quiser ir de bicicleta também é um bom passeio, né? E são duas ruas, a Testo Alto e a Progresso. E aí, como é que você... Ah, olha aqui que legal. Isso aqui explica bem... o que é o enxaimel, né? Nenê, vem cá, Nenê. Vamos trabalhar um pouco, vai? Aqui mostra bem o que é o enxaimel, o que é essa técnica que se chama enxaimel. Quer dizer, é feita uma estrutura da casa... As vigas são encaixadas, encaixadas umas nas outras. E depois preenche, aí você pode preencher com várias coisas, né? Isso, tijolos, no caso aqui, taipa, mais comum pedra. é o tijolo, imagino, né? Isso, principalmente na cidade de Pomerode, que já veio essa tradição da Alemanha, da Pomerânia mesmo. Engraçado que a casa, ela não tem como se diz, a base é feita com pedras, assim. Com pedra e a casa repousa em cima dessas pedras. Isso, para não deixar a madeira direto em contato com o chão, umidade, tudo é colocado essas pedras. Essa daí é a Casa Varros. Isso aqui, por exemplo, essa estrutura aqui é feita de madeira. Sempre é madeira o enxaimel? Isso, é madeira. Isso, em Pomerode as mais utilizadas foram canela preta, peroba e cedro. São essas três brasileiras. Isso, são essas três que predominaram nessas É uma casa de fácil construção, não é? Ela, além de ser de fácil construção, ela é portável. Portável, então, você pode desmontar esta casa. Pode desmontar. Enfia no bolso e muda, né? Tem mais de uma casa no livro, tem uma que o título da história é A Casa que Desceu do Morro. Porque ela realmente estava construída em cima do morro.
E devido à dificuldade de locomoção, para as pessoas estarem subindo o morro, a senhora... morro todo dia. levando leite, enfim, eles resolveram construir a casa num lugar... Desmonta tudo. Vamos morar lá embaixo. Aí eles ficaram um período morando como se fosse num rancho e aí depois o pessoal habitou de novo essa casa. É uma técnica que ainda se usa bastante hoje em dia, ou como é que é a coisa? Hoje em dia não é muito viável economicamente, pelo madeira, uso da madeira mesmo, mas é possível sim construir em Chaimel. Tem uma empresa de Blumenau, uma construtora, que realiza apenas edificações em Chaimel. Especializada no Chaimel. Especializada nisso, sim. E aí em Pomerode esse é o bairro que tem a maior concentração de residências em Chaimel. O livro são 33 Armando casas. Strutz. Sim, seu Armando Sur. Todos os sobrenomes realmente evidenciam bem a origem germânica. Você teve dificuldade de conversar com o pessoal? Teve algumas casas que eu tive que ser apresentada, né? Teve um senhor que conhecia bastante a comunidade, aí me apresentou, já chegava nas casas falando tudo em alemão, e aí sim, depois eu conversava com ele já em português. Na família, introduzia já tudo em alemão, e aí depois que eu comecei a conversar já com eles em português, aí o nosso contato ficou... Ótimo. Quer dizer, essas casas de enxamel que eram, vamos dizer, não foram feitas para serem atração turística, muito pelo contrário. Foram feitas pela facilidade mesmo, a moradia, Isso, né? E acabou se tornando um ponto, né? Acabou se tornando, Aquela casa que você mostrou, que dá para ver bem a estrutura, é a mais antiga da comunidade, a Casa Varros, de 1867. 1867? Hoje em dia funciona até um hotel lá. O Clube de Caça e Tiro Alto Rio do Texo. É porque eu visitei as casas que integram o mapa turístico. Certo. E o mapa também tem alguns locais que não são necessariamente em Chaimel, que nem esse clube, mas como também faz parte do mapa. Achei que fosse um Chaimel rebocado. Não, esse não era em Chaimel. Essa daí é do seu lindo Filenque. E o senhor também é um barato, o senhor que mora lá. E essa rota você passa e vê por fora as casas, né? Isso. Você conhece a arquitetura, mas... O que você quis fazer é buscar a história das pessoas que moram nessas casas. Assim. Isso, exatamente. Histórias de vida, eles contam. Isso, e dá para evidenciar bem. A casa não ficar exatamente. Então eles contam tanto histórias da construção das casas, porque muitas foram construídas pelos avós, bisavós, então eles sabem o ano da construção da residência. Imagina que seja aquela coisa, e os costumes construída meio como um mutirão, quer dizer, a família mesmo constrói. Isso, eles contam, que quando era... Realmente a comunidade se ajudava. Quando um acabou de construir uma, eles começavam um esquema de mutirão. Juntar todo mundo, vamos construir agora do fulano. Construir as outras, A gente vê muito em filmes antigos, por exemplo, né? Que as pessoas se unem para fazer aqueles galpões, aquelas coisas. Né? Exatamente. Aí o livro dá para ver tanto as casas, esse aspecto arquitetônico, e também a história de vida das pessoas. Então eles trabalham muito na roça, eles têm a criação, a plantação, muitos trabalham em fábricas hoje em dia, tem muitas fábricas na região. Né? E eles cultivam os costumes, como falar alemão desde pequeno, parte da culinária, marreco recheado, cuca, tudo isso. Marreco recheado. É uma comida bem típica lá. Então eles contam o dia a dia, as competições dos clubes de caça e tiro. Olha a Dona Gerda aqui, olha a Dona Gerda. Pois Dona Gerda Hornburg. Entrevistei inclusive a filha dela, também a Marilu, que mora numa outra residência em Chaimel, aí da Rota. Então tem alguns familiares que moram perto. E aí eles contam que eles vendem ovos, o dia a dia deles. E também dá para ver que nas residências tem objetos antigos, mas todas também têm computador. Eles vivem realmente na modernidade. Ligado, apesar de ser um local mais rural, eles... Não é aquele pessoal dos Estados Unidos lá, aqueles que vivem... Não tem nada. Eles são... Amish. Não são os Amishes que vivem isolados. Não televisão, sem nada. Não tem nada de isolado, não. Eles olha o Clube de Caça e Tiro, 15 de novembro. Esse aqui é em Chaimel mesmo, né? Então, esse daí pior que não é, viu? Não é? Tem algumas construções que são falsas. Madeiras são ou pintadas ou são pregadas chapas de madeira. Tanto é que aí não é muito... Remeter a ideia do enxaimel. Remeter a ideia do enxaimel, seria o estilo enxaimel, porque a técnica realmente tem que ser a original, a entrelaçada. É o estilo, Preenchido. Esse é o cemitério. Eu acabei entrevistando até coveiro. Cemitério também, não? Não, cemitério. Você falou com alguns dos Falei residentes com... lá? Olha, quase. Chegou perto. Eu entrevistei os coveiros. Os coveiros. Eles conheceram eles, né? Os residentes eu não falei, mas os amigos deles. Os amigos, os cemitérios, inclusive, eles têm a religião evangélica luterana e esse cemitério, ele fica com os túmulos de costas para a rua. Porque eles têm a tradição de deixar os mortos voltados a cabeça assim, para o sol nascente. Pro sol nascente. E como o sol acabou nascendo do outro lado do terreno, esse cemitério fica de costas para a rua. Quem passa na rua... Olha essa casinha, que coisa mais bonita. Parece uma casa né? Pois de boneca. Essa daí é a casa da dona Cecília Ragins.
o portãozinho bem construído. Olha, a né? pontinha do portão é pintadinha de A vermelho. pontinha do assim, portão é gracinha. pintadinha, quer dizer, aquele capricho, né? Aí ela conta, por exemplo, que ela joga dominó, ela participa de competições de clubes de caça e tiro, conta histórias dos filhos, quem foi casado, quem não era, quem dormia em cada quarto, como é o dia a dia dela. Radins, esse eu aprendi a falar, hein? Ah, é? Pelo menos isso eu aprendi. Os Alguns nomes, né? nomes, eu seu consegui. trema aqui em cima do muro. Acabou ficando Radins, E aí, Ela aqui, a dona isso, Cecília. essa daí Dona mesmo. Cecília. E depois que você publicou o livro, você já levou lá para esses moradores? Eles já viram? Ah, sim, Ver essa viram. história Eles já publicada? viram? Que Ah, sim, gracinha. inclusive acho que alguns devem estar até assistindo a entrevista pela internet Ah, e eu dei é. de presente para cada morador, Pra cada morador. um livro, as fotos também, porque o nosso contato realmente ficou Ficou bem, uma coisa mais... bem Quanto tempo você intenso, levou para é. colher todas essas histórias? 2 meses. 2 meses você ficou? Fiquei realmente Direto na lá? cidade. Eu estive lá, depois eu retornei para São Voltou, Paulo, vai, voltei vai. para tirar algumas dúvidas, e aí que surgiu o livro. Eu também utilizei a técnica do jornalismo literário, que propicia reportagens mais extensas e intensas, Tá. né? Por isso que demorou esse período de 2 meses. Registrar detalhes, às vezes alguma palavra, um gesto, tudo integra as histórias contadas aí no compõe, livro. né? Compõe o Isso. panorama aqui do livro. Na Rota do Enxaimel é o lançamento da Odorize, editora e gráfica. Lá de Blumenau. De Blumenau. Essa é uma edição do autor, mas É. posteriormente foi feita uma edição igual pela prefeitura, em parceria com o governo do estado, para ser distribuída em escolas, locais culturais. Foi feita E essa aqui em segunda São Paulo, edição. onde se acha? Na Livraria Cultura. Livraria Cultura. Isso, com entrega para todo o Brasil. Legal, quer dizer, pode dar para comprar pelo site da Comprar Livraria pelo Cultura, site, encomendar, normal. recebe em casa. Isso, na Rota do normalmente. Enxaimel, Rota do do Selma Enxaimel. Tronco. Legal. Você pretende dar continuidade a esse trabalho? E quem sabe, né? Realmente, se eu tiver algum outro patrocínio, eu gostaria de estar desenvolvendo outros livros, até na cidade de Pomerode, que é uma cidade bem interessante, Pois é, né? muito Curiosa, bonita. né? Não, e- Certamente guardo outras histórias. Exatamente, né? E é uma região do Brasil, quer dizer, que a gente tem muito pouca informação. Isso. Não, e muito diferente do restante do E Brasil. muito né? diferente, é. É. Um tipo de uma colonização diferente, quer dizer, com tradições diferentes, cultura diferente, né? Isso, É muito é. legal a gente conhecer isso, né? Exatamente. Locais no Isso que Brasil. me atraiu, um dos aspectos que me atraiu para estar realizando o livro. Na Rota do Enxaimel da Selma Tronco, encomendas então para a Livraria Cultura, pelo site da Livraria Cultura, www.livrariacultura.com.br. Parabéns, Certo. menina, que trabalho bonito. Obrigada. Que trabalho legal. Obrigada. É? Sucesso para você. Um abraço para a dona Cecília. Quando eu vê-los, pode deixar que eu mando um abraço de vocês. Uma turma lá de Prazer. Pomerode. Prazer, Roberto.